Dani. Dani. Onde que eu viro a câmera para o meu lado? Hoje cedo eu virei. Não. Obrigada, Dani. Boa noite a todos. Estamos aguardando a chegada dos nossos convidados, daquelas amigas e amigos que já estão aí acenando para nós, tocando o nosso coração, nos dando a alegria do reencontro, um reencontro de corações. Neste momento, nós pedimos a Jesus, o nosso Mestre, que nos oriente neste momento, que faça de nós um pequenino instrumento para a divulgação dos seus ensinos, para a divulgação do seu Evangelho. A nossa proposta de hoje é refletirmos a respeito da parábola do rico e Lázaro. Alguns pesquisadores deram por título a parábola do rico avarento e do pobre Lázaro. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, o título usado nesta parábola foi o do mal rico, já nos trazendo reflexões sobre a visão espírita desta parábola. Essa parábola diz o seguinte: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que estava deitado ao seu portão, desejoso de fartar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhes dava, e os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No Hades, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamou: Pai Abraão, tem compaixão de mim e manda a Lázaro que molhe a ponta de seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Mas Abraão respondeu: Filho, lembro-te de que recebestes os teus bens na vida, e Lázaro, do mesmo modo, os males. Agora, porém, ele está consolado, e tu em tormentos. Demais, entre nós e vós, está firmado um grande abismo, de modo que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para nós. Ele replicou: Pai, eu te rogo, então, que mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para os avisar, a fim de não suceder virem eles também para este lugar de tormento. Mas Abraão disse:
Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Respondeu ele: Não, pai Abraão, mas se alguém for ter com eles dentre os mortos, hão de se arrepender. Replicou-lhe Abraão: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Nós vamos encontrar, então, essa descrição em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, versículos de 19 a 31. E também no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Após mais de 2000 anos, nós ainda estamos tentando construir uma visão mais ampla, mais profunda da mensagem de Jesus. Nós temos observado nas outras parábolas que já refletimos que ele utilizava nos seus ensinos elementos que compunham o cenário que estava à sua volta, o que hoje poderia nos levar a uma visão distorcida dos objetivos didáticos do nosso mestre. Por quê? Se nós formos ver a mudança da sociedade, das profissões, enfim, tudo mudou. As pessoas que ouviam Jesus naquele tempo, nós que hoje estamos buscando um pouquinho mais de profundidade, um pouquinho mais de visão, e veríamos que realmente nós, nesta viagem que nós estamos fazendo no tempo, buscando resgatar esses ensinos e contextualizando esses ensinos nos dias de hoje, nós vamos ver que todos esses elementos são importantes no nosso cenário de hoje. Na verdade, quando falamos, nessa busca de entender o verdadeiro objetivo didático de Jesus, nós não temos nenhuma intenção de mudar nada, nem uma vírgula, nem um ponto. Nós somente estamos tentando ressignificar o nosso dia a dia, ressignificar também e, sobretudo, o nosso relacionamento com os bens materiais, buscando entender que não é pelo fato de sermos ou termos bens materiais, de sermos ou não ricos ou pobres, que vão, essas situações vão nos conduzir ao céu ou ao inferno. Nós viemos de muitas explicações religiosas do Evangelho, na grande maioria das vezes, elementos religiosos que viviam na opulência, falando que um rico não entraria no reino dos céus, que era mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Vimos o encontro de Jesus com aquele moço rico que não conseguiu se desapegar dos bens materiais e se afastou calado de Jesus. Vimos o encontro de Jesus com Zaqueu e, sobretudo, ouvimos muito
esta parábola do rico e do Lázaro. E esta primeira visão, quando nós olhamos superficialmente, parece que Deus, que só criou o bem, fez um sinão e colocou a riqueza como um ponto de perdição para a humanidade. Então nós vamos, ressignificar este contexto do dinheiro, da riqueza e também da pobreza naquilo que realmente era o objetivo de Jesus ao trazer para nós esta parábola. Aprendemos a nos relacionarmos, de que maneira nós devemos nos relacionar com os bens materiais, não é? E não nos deixarmos envolver pelo fato de sermos ricos ou pobres, ligando, a nossa salvação, buscando compreender esta lógica da salvação, pela posse ou pela falta desses bens. Então nós vamos buscar entender que o fato de termos ou não dinheiro não nos leva nem para o céu, nem para o inferno, mas sim a nossa posição, as nossas atitudes, o uso que nós faremos do dinheiro ou a nossa posição diante da pobreza. Então essa lógica já nos faz pôr por terra. Deus não criaria situações que fatalmente nós iríamos cair, que fatalmente nos levaria ao erro. Então nós vamos ver pontos importantes que a doutrina nos traz para nossa reflexão. Como das outras duas parábolas que nós comentamos, também esta nos traz a lei de causa e efeito. Por que nessas três parábolas Jesus falou tão taxativamente? Porque, na verdade, a lei de causa e efeito rege toda a nossa engrenagem da vida, quer chegando à vida material, quer retornando à vida espiritual. O segundo ponto que nós vamos ver são o conhecimento das esferas vibratórias, correntes vibratórias que envolvem os planetas, no caso o nosso planeta Terra, delimitando e separando ondas, faixas vibratórias. O terceiro ponto, que é também muito comum nos nossos estudos, que é o que são os estados da nossa alma na volta ao mundo espiritual, nos mostrando então realmente o que significa o céu e o inferno como estados íntimos de consciência. E por fim, nós vamos ver, finalizando a parábola, que nós vamos picar mais um pouquinho, o último ponto, o quarto ponto, claro, da doutrina, que é o relacionamento, porque a doutrina espírita veio nos abrir o conhecimento do mundo espiritual. E em conhecendo o mundo espiritual, nós vamos começando a entender este relacionamento entre o mundo espiritual e o mundo material, ou seja, a possibilidade de comunicação. Então seriam estes os pontos, que nós vamos
buscar entender na visão espírita. Nós temos visto que no nosso processo educativo, porque nós estamos aqui nesta terra, numa grande escola, nós estamos aqui para nos educarmos moralmente, para nos transformarmos, para aprendermos. Então, nesse processo educativo, através da nossa caminhada evolutiva, nós temos visto sempre, atuando nas nossas vidas, polos opostos. Bem e mal, saúde e doença, luz e sombra, riqueza e pobreza. Então, foi nos trazido, esta dualidade de situações, esta dualidade de oportunidades de aprendizado. E se nós olharmos esta dualidade, nós não vamos ver como uma separação absoluta, uma guerra entre dois polos, uma luta entre o reino de Deus e o reino material. Porque pareceria, que as leis divinas tivessem meio nesse contexto atual, numa guerra entre classes, numa guerra entre raças, brancos e negros, numa disputa entre religiões. E esta dualidade, esses polos opostos, então, na verdade, não tem por objetivo separar, mas sim, nos trazer o entendimento de dois modos de vivência. Essas polaridades são oportunidades que nós temos de viver vivências diferentes, que aparentemente opostas entre si, visam um mesmo objetivo. O mesmo objetivo, que é cumprir as leis de Deus, que é cumprir as leis de evolução, porque nós sabemos mais do que nunca hoje que às vezes nós aprendemos mais com a dificuldade, com a perda, com a doença, do que com a luz, a saúde. O nosso degrau evolutivo ainda não nos permite evoluirmos somente na polaridade positiva. Quantas e quantas vezes nós só vamos valorizar a nossa saúde depois da doença? Quantas e quantas vezes nós vamos valorizar a nossa família depois de uma perda de um ente querido? Então nós vamos ver que são estes contrastes, essas polaridades que nos permitem ver e sentir os dois lados desta moeda da vida. Nós lemos uma história muito interessante sobre esta moeda da vida. A história nos fala da libra esterlina, a moeda lá dos ingleses. E nos fala que de um dos lados da moeda da libra está estampada a figura do rei. E do outro lado está estampada o valor daquela moeda. De um lado, a figura do rei. Do outro lado, o valor do câmbio corrente daquela moeda. Então, nós vamos vendo pela história que é o reverso que vai definir o valor daquela moeda. Ou seja, nesta moeda da vida, a moeda que nós vamos apresentar para entrarmos no mundo espiritual,
vai ser que lado da moeda? Porque, na verdade, a figura do rei não é o rei. A figura do rei não vale o rei. Entretanto, o valor descrito no reverso é o que ela vale. Então, nós vamos começando a sentir que lá na vida ultratumba, pós-morte do corpo físico, que é uma consequência justa e equitativa da nossa existência aqui na Terra, a moeda que nós vamos apresentar não tem a nossa esfinge, não tem o nosso modelo aqui da Terra. Porque o modelo aqui da Terra, muitas vezes transitório, falso, não são realmente conquistas. As conquistas são aquelas que estão gravadas lá dentro de nós, na nossa alma, as nossas virtudes, o trabalho que efetuamos no bem, o que foi aprendido, o que foi mudado em nós. Este é o verdadeiro timbre da moeda, a verdadeira face da nossa moeda que permite a nossa entrada no mundo espiritual. E não vai ser nos perguntado, segundo a última instrução dos Espíritos do capítulo 16, dado por uma rainha de França. Ela disse: rainha, que eu fui aqui na Terra, que tristeza ao chegar no plano espiritual, não é? Ela não foi recebida como rainha. E o que foi, né, muito igual à nossa parábola, ela viu pessoas que ela julgava inferiores a ela, porque não tinha o sangue real, não tinha o sangue azul, numa situação muito melhor. E ela acabou por compreender que não eram os seus títulos, não eram os seus cofres abarrotados de joias e de riquezas, mas sim o bem que ela poderia ter feito, as lágrimas que ela poderia ter enxugado. Então, esta moeda, de um lado está impressa a nossa figura aqui no mundo material, mas do outro, as nossas reais conquistas, o nosso valor real. Mas seguindo a nossa parábola, então, desencarnados, Lázaro, desencarnado o rico, o mal rico, nós vamos ver Lázaro no seio de Abraão. Nós vamos lembrar, né, que Jesus estava ensinando para os judeus. E ele mesmo diz, né, que ele não veio mudar a lei de Deus nem os profetas. Então, Abraão, o grande profeta, né, significando Deus no reino espiritual, mostra a nossa chegada, a chegada de quem vai. Eu falo nossa, é para incentivar, viu, gente? Não estou me julgando, chegando lá ainda não, certo? Mas a chegada ao reino espiritual de Lázaro, representando aquela liberdade, aquela leveza do espaço infinito, lembrando as descrições da suavidade, da música ambiente, das flores, né, do universo do plano espiritual superior, ainda abrindo para nós possibilidades de realizarmos novas conquistas, novas descobertas, aprender novas verdades. Portanto, Lázaro foi atraído energeticamente para este lugar
de delícias, para este lugar de alegrias, para este lugar de felicidade. Somente porque ele foi pobre, somente porque ele passou fome, já dissemos que não. Entretanto, deixou-se claro para nós que Lázaro não somente expiou nas suas provas aqui na terra, mas que neste processo ele conquistou novas virtudes, conquistou a humildade, a resignação, ele aprendeu a duras penas dar o devido valor às coisas da terra. Então nós voltamos a frisar que o sofrimento não é por si só fator de redenção. Nenhum sofrimento, como tal, ele vai redimir o homem, mas redime, sim, a sua atitude diante do sofrimento. Redime, sim, o que ele está aprendendo no campo das virtudes diante do sofrimento. Humberto Holden, em um dos seus livros, uma das suas obras, ele faz uma divisão muito interessante a respeito dos sofredores. Ele os divide em 3 categorias: os sofredores revoltados, os sofredores conformados e os sofredores regenerados. Ele diz que os revoltados, com a sua lamúria, a sua revolta, a sua inconformação, só pioram o seu sofrimento, ou seja, acumulam mais dores, acumulam mais necessidades de expiação, de renovação. Já os sofredores conformados, aqueles que dizem: é meu karma, Jesus disse que somente quem sofre é que vai para o céu. Então esses conformados não melhoram e nem pioram a sua situação. Perdem a oportunidade e voltarão novamente naquele mesmo ponto de aprendizado. Já o terceiro grupo, segundo Humberto Holden, os regenerados, são aqueles que, como Lázaro, como o filho pródigo ao retornar à casa do pai, aproveitaram do sofrimento, trouxeram a lição para a sua vivência, se colocaram prontos diante do pai. Estou aqui, pronto para o trabalho, sem querer pedir privilégios, sem querer cobrar do pai situações que possam, trazer alguma coisa diferente. Então nós vimos Lázaro nem revoltado, nem conformado. Vimos Lázaro regenerado através das lições aprendidas, do que foi renovado no seu campo íntimo. Então, nós vamos também fazer uma outra reflexão, já que nós dissemos, que o sofrimento por si só não redime ninguém. Nós vamos ver que também tem aqueles enrustidos, Vamos ver aqui na terra muitos Lázaros que não têm dinheiro, mas que se cobrem de orgulho, não têm mansões, mas se abrigam no egoísmo. Voltamos então a dizer que não é por ser rico ou pobre que nós vamos
para o céu ou para o inferno, tanto quanto não ser rico nos leva a situações já marcadas no plano espiritual. Porque nós vamos ver no próprio Evangelho a necessidade do dinheiro aqui na terra. Vamos chegar lá. Mas vamos ainda, nós vimos Lázaro chegando no seio de Abraão, no plano espiritual superior. E vamos ver então aquele mau rico chegando no Hades. Hades, que é o lugar de sofrimento da mitologia grega, chegando ao Tártaro, que é o lugar de sofrimento, né, da religião romana, ou chegando ao inferno dos católicos, dos protestantes. Mas onde fica o Hades? Também questionamos, onde fica o seio de Abraão? E na pergunta 1011 do Livro dos Espíritos, lá no finzinho, quando fala, né, no quarto livro sobre o céu, o inferno e o purgatório, que nós vamos encontrar também mais ampliado no livro Céu e Inferno, quando perguntam, né, quando Kardec pergunta aos espíritos se existe um lugar delimitado, circunscrito, que nós chamaríamos de céu ou de inferno, os espíritos responderam que não. Não existe nenhum lugar circunscrito, fechado, especialmente para receber uns e outros. Deixando claro, então, para nós que o Hades, que o seio de Abraão, que o céu e que o inferno, na verdade, são estados de espírito, estados de consciência. No caso do mal rico, não é? Um estado de profundo sofrimento. E no caso de Lázaro, uma grande alegria. Então nós tiramos desta orientação dos espíritos o seguinte, que também está lá, que cada um tira de si mesmo o princípio da sua felicidade ou da sua desgraça. Ou seja, tudo isto está em nós. E novamente nós voltamos para aquele princípio de que depende de nós. O dinheiro é uma força neutra. Depende do uso que nós vamos dar a este dinheiro. Ricos ou pobres, vai depender de nós. Porque está em nós, na nossa escolha. Então nós vamos, portanto, tirar de nós mesmos a nossa felicidade e a nossa desgraça. Mas muitos ainda questionam onde a misericórdia de Deus, depois de 2 pedidos do mal rico. Primeiro, não é? Que Lázaro fosse lá e molhasse com seu dedo, molhado na água, para refrescá-lo, não é? E depois, um segundo pedido, que Deus mandasse Lázaro lá alertar os seus irmãos para que eles não fossem para o mesmo lugar de sofrimento. E nós vamos ver tudo que a obra espírita, André Luiz, Emmanuel, nos trazem, não é? Que os nossos males são consequências da nossa maldade. E que se ele era, aqui na terra, um pecador gozador, ele se tornou lá no mundo espiritual um pecador sofredor. Por quê? Porque a vida, o que a vida não fez,
o que as oportunidades da vida não conseguiu fazer, a morte também não poderá fazer. Vamos ver, não é? Primeiramente, o porquê dessa negação. Quando ele faz o primeiro pedido, ele simplesmente pede alívio. O segundo pedido, ele pede privilégios. Vá lá avisar aos meus irmãos. Pede privilégios e alívio. Venha molhar os meus lábios. Da mesma maneira que aquele senhor, aqui na terra, pediria aos seus escravos que o abanassem para afastar o calor. Privilégios que seria mandar alguém para os seus irmãos não irem para o mesmo lugar. Entretanto, nós vamos ver, né, que em nenhum momento ele disse estar arrependido do que ele fez. Ele não se propõe em nenhum momento consertar aquele estrago que ele fez a si mesmo. Ou seja, não passou pela cabeça dele a reparação dos seus erros. Ou seja, também, em nenhum momento ele reconhece a necessidade de se arrepender da sua avareza, do seu egoísmo e do seu apego. Então nós vamos vendo mais uma vez, repetindo que a situação nossa no plano espiritual, alguém que está tentando insistentemente me ligar, apesar de eu já ter avisado para essa pessoa que eu não posso atender neste horário da nossa reflexão. Então nós vimos, né, até então, tudo que afirmamos, tudo que a doutrina nos fala. Não existe uma dicotomia, morreu, mudou, a morte transformou. É uma continuação, é a mesma vida. Não é? Deixamos aqui na Terra tão somente o nosso corpo físico. Deixamos aqui na Terra tão somente o nosso corpo físico. E alguns questionam a respeito de um outro ponto da parábola, a respeito daquele abismo que Abraão fala, que os que estão de lá não podem vir e os que estão aqui. Muitas religiões, católicos, protestantes, buscam nesta parábola aquela afirmativa negando a possibilidade de intercâmbio com o mundo espiritual, dizendo que neste momento Deus está falando que isto não é possível. Entretanto, também a doutrina espírita que vem nos falar a respeito do abismo vibracional, ou seja, da dificuldade que temos de transitar nas diferentes esferas vibratórias, nas faixas de frequência que estão envolvendo gradativamente o nosso planeta Terra. Então não basta um espírito que está aqui querer visitar, entre aspas, um novo plano, um plano acima. Não basta isto, porque enquanto o mal permanecer em nós, nós vamos permanecer embaixo, entre aspas. Então, nós vamos concluir que não nos é possível com facilidade transitarmos
e que este dizer não traz para nós assertiva nenhuma da impossibilidade de nos comunicarmos com o plano espiritual, porque inclusive, não é, nós vamos ver que foi taxativa a palavra. Ele não falou se seria possível, ele sabia que seria possível, né, esta vinda de Lázaro aqui na terra, que só não foi possível porque, não é, não seria de prover. Se os irmãos não ouviam os profetas, não seguiam a lei, não seria a presença de Lázaro que iria mudar o contexto. No nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, vem uma parte que se intitula Utilidade Providencial e o Emprego da Fortuna, trazendo para nós a teologia da solidariedade, dizendo que a fortuna é um poderoso estímulo a realizações, que é a fortuna que auxilia a erradicar a miséria, a promover a saúde, a educação, a cultura, e que é a fortuna que cria, não é, as oportunidades de trabalho, trazendo, né, a possibilidade de emprego dos pobres através do trabalho, terem vidas dignas, se sustentando, aprendendo, não é, a obedecer, a crescer na subalternidade. Então fala também a respeito da desigualdade de riquezas, nesse capítulo 16. O que nos fala? Das riquezas espirituais, permanentes, aquele lado da moeda, não é? Que nós vamos apresentar. E nos fala da transitoriedade das riquezas materiais, nos colocando como usufrutuários, como mordomos, com responsabilidades enormes quanto ao emprego da riqueza. Também no Evangelho nos fala que se nós dividíssemos por todo o mundo, pelo universo inteiro, toda a riqueza do mundo, questiona como estaríamos daqui a 5 anos. Então nós vamos ver lá na pergunta 811 do Livro dos Espíritos, certo? Nos respondendo que a igualdade absoluta das riquezas não é possível, porque diferentes são as diversidades, as faculdades, os caracteres de cada um. Diferentes também são as necessidades de aprendizado, porque riqueza e pobreza são situações que todos nós passaremos pela necessidade do aprendizado. Fomos, somos ou seremos ricos ou pobres, não é? Por quê? É através do dinheiro como veículo de serviço e de justiça social, que é através da dificuldade financeira que nós vamos, né, fazendo, construindo a nossa verdadeira riqueza em sentimentos, certo? E, finalmente, o Evangelho nos traz, e também o Livro dos Espíritos, qual a prova mais difícil? Com certeza, né? A grande maioria de nós, com ainda limitações financeiras,
trazendo, né? Olhando lá o vermelhinho do cheque especial, ou vendo aquelas filas enormes quando a loteria está acumulada, a grande maioria diria que a riqueza não seria uma prova. Mas ali, no Evangelho, no Livro dos Espíritos, nos fala que talvez seja realmente a riqueza a maior provação. Porque é a riqueza que nos abre a porta larga. É a riqueza que nos põe em confronto com todas as dificuldades que o mundo material pode nos trazer. E encerrando, né, esta nossa reflexão, nós vamos buscar no escrito de Emmanuel o seguinte: o Espiritismo preconiza uma sociedade em que os pobres saibam e possam conquistar honestamente o pão de cada dia no labor do trabalho. Tanto quanto o rico saiba e queira transformar o seu patrimônio em oportunidades de trabalho e prosperidade para todos. Olha que lição profunda. Jesus, embora a letra das palavras de Jesus nesta parábola nos passe particularmente acontecimentos da vida física, nós vamos entender que na intimidade, na hora que nós vamos tirar o espírito da letra, Jesus nos traz uma lição profunda e específica da vivência espiritual. Eu quero agradecer a todos vocês que se dispuseram a me ouvir mais esta noite. Espero que vocês peguem o nosso Evangelho, que leiam lá no capítulo 16 essas reflexões mais profundas a respeito desta necessidade de cada um de nós aprender a lidar com o dinheiro ou com a falta dele. Espero que sirva para nossa reflexão, que este pequenino momento sirva para nos levar a buscas mais profundas. Muito obrigado a todos, uma boa noite, uma boa semana. Que Deus nos abençoe. Hello,